Olá, alunos. Vamos resolver um problema sobre vetores. Ele está aí na tela. Dois vetores são dados por A igual a 4i menos 3j mais 1k, tudo dado em metros, e B igual a menos 1i mais 1j mais 4k. Determine em termos de vetores unitários o vetor soma A mais B, o vetor diferença A menos B e um terceiro vetor C, tal que A menos B mais C dê o vetor nulo. Aqui é interessante colocar uma setinha em cima para dizer que é o vetor nulo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui, né, os vetores. A é 4i menos 3j mais 1k. E o B é menos 1i mais 1j mais 4k. Isso aqui tudo está sendo dado em metros. Eu vou optar por colocar a unidade no final, que fica mais cômodo para a gente, né? Então, no item A, eu quero o vetor soma, que é o vetor A somado com o vetor B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar as coordenadas do vetor A e somar com as coordenadas do vetor B. Mas eu só posso somar coordenadas que são idênticas. Então, por exemplo, eu vou somar I com I, J com J e K com K. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter 4i somado com menos 1i. Isso vai dar 3i. Eu vou ter menos 3j somado com mais 1j. Isso vai dar menos 2j. E eu vou ter mais 1k somado com 4k. Vai dar 5k. Isso aqui tudo em metros. Bem, aí eu quero o vetor diferença, que é o vetor A menos B. Então, eu vou escrever de novo os vetores aqui para mostrar para vocês. Então, o vetor A está escrito aqui. E o vetor B, menos 1i, mais 1j, mais 4k. Isso aqui tudo em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A menos B, ou seja, o de cima menos o de baixo. Então, como que vai ficar esse vetor diferença? Vai ser 4 menos o menos 1. Lembra, menos com menos vai dar mais. Então, 4 mais 1, 5. I com I, né? J com J. Menos 3J, menos 1J. Lembra sinais iguais? Você soma e conserva o sinal do maior. Então, vai dar menos 4J. E mais 1K, menos 4K. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o meu vetor diferença está escrito. A letra C, ele pede isso daqui, ó. Ele quer saber qual vai ser o vetor C, que somado com o vetor A menos B, vai resultar no vetor nulo. Então, vocês já têm o vetor A menos B. Então, aqui eu tenho, vou copiar ele daqui, ó, 5i menos 4j menos 3k mais C é igual ao vetor nulo. Então, eu vou isolar o C, que é a minha incógnita. Vou passar todo mundo para lá, invertendo a operação. Aqui está somando, passa subtraindo, menos 5i. Menos 4j está subtraindo, passa somando. E aqui está subtraindo, passa somando. Então, o meu vetor C é menos 5i mais 4j mais 3k. Não precisa colocar, obviamente, o vetor nulo aqui, porque o vetor nulo mais esse vetor vai dar o próprio vetor, né? Igual no escalar, você põe 0 mais 2, vai dar o próprio 2.
Né? 0 menos 2 vai dar o próprio menos 2. Tá ok? Eu havia pedido também para vocês fazerem a representação desses vetores, né? Do A, do B, do vetor diferença, do vetor soma e do vetor diferença. Então, vamos fazer aqui para vocês verem, né? Como é que fica esse vetor. Então, o A é 4i menos 3j mais 1k, e o B é menos 1i mais 1j mais 4k. Bem, então como é que eu vou fazer essa representação? Então, na verdade, você tem, isso aqui está no tridimensional, não é? E perceba o seguinte, você vai fazer uma representação tridimensional numa folha, ou seja, no bidimensional. Então, vou dar um exemplo para você. Quando você desenha, por exemplo, um dadinho, né, um dado, um cubo, como é que você desenha? Você desenha dessa maneira. O dado verdadeiro, ele é tridimensional. Ele tem largura, ele tem altura e ele tem profundidade. Então, comprimento, ou largura, altura e profundidade. Mas aqui ele não tem essa profundidade. Essa linha torta aqui, ó, eu estou fazendo ela meio tortinha para quê? Para dar a ideia da profundidade. Mas eu não tenho a profundidade. Então, às vezes, a dificuldade em representar o vetor no tridimensional está aí. Você está representando o tridimensional, mas é uma representação. Você está desenhando o tridimensional numa folha que é bidimensional. Então, qual é o recurso que a gente utiliza? A gente vai sempre utilizar dessa maneira aqui. Ó. Nós vamos colocar o eixo Z, ele vai ser a minha altura. E o eixo X e Y, eles vão formar o plano do chão. Bem, o eixo X, ele deveria, obviamente, sair aqui, ó. Né? Mas, como eu não tenho jeito de fazer isso, eu faço ele meio tortinho, não é? Então, aqui está o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, na verdade, o que eu teria nessa representação? Eu teria aqui, ó, o eixo X seria esse, o eixo Y, deixa eu tirar as tampinhas da caneta, que aí a ponta representa, né, a seta. Eixo X, eixo Y e o eixo Z. Então, veja, o eixo X e o eixo Y, eles formam o quê? Eles formam o plano do chão. Deixa eu colocar mais para cá, né? O eixo X e o eixo Y formam o plano do chão. E o Z seria a minha altura. Tudo bem? Então, vamos lá. O A, então, então eu tenho aqui, né, os vetores unitários, né? O I. Na verdade, aqui no Y e no Z, eu vou fazer com 1 centímetro mesmo, né? Eu poderia usar uma escala, mas aqui não vou precisar. Aqui seria o J, né? E aqui seria o K. E aqui, para dar a ideia tridimensional, eu faço um pouquinho menor que 1 centímetro, com 0,7. Aqui seria o meu I. Então, o que acontece? O meu vetor A é 4i menos 3j mais 1k. Então, 4i seria 4 vezes o i aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Menos 3j. Então, o j está para lá. Menos 3j significa que eu tenho que ir para a esquerda. Então, eu vou prolongar aqui o eixo y. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho menos 3. Bem, então, eu vou localizar aqui no chão ponto de coordenadas 4 no eixo X e menos 3 no eixo Y. Então, eu tenho esse ponto localizado aqui no chão. Agora, qual é a altura que eu vou andar? Eu não estou no chão, eu estou a uma determinada altura. Qual é a altura? 1. Então, eu vou andar 1 para cima depois que eu localizo
Então, esse é o ponto que eu vou chegar ao vetor da origem até o ponto que eu obtive. Eu posso até desenhar um paralelepípedo para dar a ideia do tridimensional. Que aí, às vezes, facilita, né? Na maioria das vezes, ele vai facilitar a sua visualização. Então, o meu vetor A está aqui, ó. Ele vai da origem até o ponto que eu obtive. Correto? E eu vou fazer também o vetor B. O vetor B tem coordenadas menos 1i mais 1j mais 4k. Menos o i, então o i está aqui para frente, eu vou lá para trás. Então, é uma unidade. Lembra que eu estou usando 0,7 para o i, né? Mais um j, já está o j aqui, então o ponto está aqui, ó. E agora eu vou subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, o meu vetor B está aqui, ó. Certo? Então, estão representados os vetores A e B no eixo x, y, z, né? No tridimensional. Tá bom? Bem, e aí a gente tem que representar também a soma. Sobre o que eu vou fazer em outra folha, né? Na verdade, que também se poderia, se quisesse, né, desenhar o paralelepípedo ou o prisma, né? Então, aqui, ó, 4 aqui, que daí você consegue ter essa visualização, né, tridimensional. Sempre atento às medidas, né? Sempre a altura é 4. Então aí, ó. Aí fica melhor, né, a visualização do tridimensional. Bem, então vamos desenhar o vetor soma, né? O vetor soma é 3i menos 2j mais 5k. E o vetor diferença é 5i menos 4j menos 3k. Então, vamos fazer esse primeiro aqui, né? Então, de novo, né, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Aqui eu tenho I, J, K. São os vetores unitários, né? Então, a soma é 3i, então eu vou andar, são 3 vezes o i, né? Eu estou fazendo o i com 0,7. Cada 0,7 centímetros vale uma unidade, não é? Então, aqui é o 3. Menos 2j, então menos 2j, o j está para a direita, menos 2, o menos quando eu vim para a esquerda, né? Então, 1, 2. Menos 2. Então, agora eu posso localizar o meu ponto aqui no chão, né? Só que eu não estou no chão. Eu estou
vou ter que andar, vou ter que subir 5 unidades, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faça essas linhas bem fraquinhas, que elas só são linhas que vão guiar vocês, né? Vou fazer aqui o desenho do prisma, né? Para a gente ter a ideia do tridimensional. E aí nós temos, então, o vetor soma. Correto? Aí nós temos que fazer o vetor diferença também. Né? Eu vou fazê-lo aqui no mesmo gráfico para a gente ver como é que vai ficar em comparação com o vetor soma, né? Então, o vetor diferença as coordenadas são 5i menos 4j menos 3k. Então, 5i eu vou andar 5 aqui, né? Então, 1, 2, 3. Minha mesa está atrapalhando aqui um pouquinho. 4, 5. Menos 4j. Então, menos 4j, eu vou andar aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 está aqui. Então, vou localizar o ponto aqui, né? Ó. Se eu não tivesse nenhuma altura, o meu ponto já seria esse, né? Se o meu vetor estivesse no plano do chão. E aí, agora eu não vou subir, eu vou descer 3 unidades. Né? Então, vamos lá. Vou descer 1, 2, 3. Então, tá aqui. Posso até fazer o desenho de novo, né? 1, 2, 3... Vocês estão percebendo que é tudo a mesma medida, né? Então, você vai seguindo, né? Certinho. E para vocês que estão cursando engenharia, essa visualização tridimensional é importantíssima, né? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter o vetor diferença. Aqui, ele vai da origem até o ponto que eu obtive, certo? Então, o meu vetor soma está desenhado, o meu vetor diferença também está desenhado. Beleza, pessoal?